Bom dia, pessoal. Bom dia, mas bom dia mesmo. Hoje, 1º de julho de 2026. Que todos sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Palavras Rema. Hoje estamos aí, olha, centésimo, sexagésimo. Nossa, daqui a pouco eu vou ter que relembrar como falar os números, né? Mas é centésimo, sexagésimo dia da nossa caminhada. Glória a Deus. Estamos aí avançando para daqui a pouco. Estamos chegando ao sexto mês. Olha só. Sexto mês. Quando a gente analisa o tempo percorrido, parece que realmente foi ontem. Mas ontem nós vimos que guardar a palavra com zelo nos ajuda a permanecer firme em Cristo e rejeitar os enganos que tentam nos afastar de Deus. E que essa caminhada, com certeza, está sendo uma caminhada de desafios, mas de glória, porque realmente nós estamos aí mantendo eh, essa convicção que é o amanhecer buscar a palavra do Senhor. E hoje o texto, ou o tema, vai falar sobre o caminho dos íntegros. Isso está com base no texto bíblico do Provérbios 10 a 12. Provérbios realmente é um livro maravilhoso, não que os outros não sejam, mas Provérbios traz uma linha de compreensão de vários fatores, mas eu, como contador, sempre gostei de Provérbios, porque ele traz uma linha mais clara em relação, principalmente à questão financeira. Mas fato é, o quanto esse livro tem nos ajudado e com certeza vai nos ajudar mais, principalmente analisando hoje, né? E hoje a pergunta que nós vamos colocar aí para refletirmos é: minhas palavras e atitudes têm mostrado integridade diante de Deus e das pessoas? Esse é um fato que nós temos que avaliar e, consequentemente, ajustar se houver necessidade de ajuste. Nós vamos fazer a nossa oração de abertura, agradecendo mais uma vez ao Pai por esse momento de estarmos aqui reunidos, né? E que possamos usar essa abertura para nos direcionar ao Pai e agradecer mais uma manhã. Pai, obrigado por mais um dia. Venho, nesse momento, Pai, primeiramente agradecer pelo despertar, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue, mas principalmente, Pai, pela possibilidade diária de buscar a Tua palavra. Que possamos ser íntegros em todas as nossas atitudes, em todas as nossas palavras, em todas as nossas posturas, Pai. Integridade é algo que tem que vir do Senhor, mas que tem que refletir o nosso dia a dia. Que possamos, sim, Pai, não somente falar com as palavras, mas falar com as nossas atitudes e a nossa postura. Obrigado por essa manhã, obrigado por estar junto conosco, a possibilidade de sim escutar a tua palavra, tua direção e principalmente, Pai, compartilhar com os nossos irmãos tudo aquilo que precisamos ter para esse dia, para que esse dia seja um dia de vitórias e um dia de gratidão com a tua presença. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Existem fatores na minha forma de pensar, principalmente depois que eu comecei a fazer uma leitura mais, vamos dizer assim, com mais, não digo com mais tempo, mas com mais cuidado do devocional, porque o devocional é uma direção para o dia. E principalmente quando a gente tem esse devocional, que é como o que nós estamos lendo, né, que ele é muito direto, muito simples, mas principalmente verdadeiro. Verdadeiro porque tudo que é colocado no devocional, ou nós já passamos, ou estamos passando. Eu não digo que nós não vamos passar, porque tudo que está aqui, de uma certa forma, nós já passamos. Mas a palavra, ou a forma de falar, tem sido um dos pontos que eu tenho mais buscado ter atenção. Porque eu sei que, da mesma forma que uma palavra simples, ela pode machucar, também pode acontecer isso. Uma palavra simples, eu posso machucar alguém. Porque não que tenha sido a intenção, mas é esse que está o ponto. Que as nossas intenções, elas possam ser a vontade do Senhor. E isso tem que ser refletido nas nossas atitudes. A vontade do Senhor tem que ser refletida nas nossas atitudes. Por isso que o devocional de hoje, o caminho dos íntegros, ele realmente tem uma conotação para mim muito importante em relação a o que nós temos falado. Então, por exemplo, no Provérbios 10 a 12, ele mostra o contraste entre o justo e o ímpio. E o texto, sim, vai colocar diante de nós dois caminhos bem diferentes, que é exatamente o justo e o ímpio.
Nesse caso, o texto vai nos ensinar que integridade é mais do que virtude, é o caminho seguro. E aqui, eu colocando que integridade não é fazer que o caráter tenha um enfeite, vamos dizer assim. É a proteção para a nossa caminhada. E a proteção na nossa caminhada começa por onde? Pela forma como somos por dentro. Isso aparece no jeito de falar e no jeito de viver. Sim, no jeito de falar e no jeito de viver. A boca dos justos, suas escolhas e seu caráter influenciam outras pessoas. Por isso que temos que ter cuidado na forma como nós falamos e com as nossas atitudes também. Por isso que a leitura hoje vai nos chamar a viver com retidão, sabedoria e confiança em Deus. Quando eu falo confiança em Deus, é aquilo que nós temos comentado também. Toda manhã, ao amanhecer, quando Deus nos acorda, é sinal que temos algo a fazer. E o que nós temos que fazer hoje? Hoje, exatamente o que devemos guardar hoje. E aqui é algo para separar mesmo para o nosso dia. Primeiro, integridade é caminho seguro em meio à confusão. Quando tudo parece torto, quando tudo parece desorganizado ou confuso mesmo, a retidão ainda é o melhor caminho. E quando fala retidão é o melhor caminho, é que a boca do justo deve ser fonte de vida. Nossas palavras podem levantar ou ferir alguém, como havia comentado agora há pouco, né? Uma palavra só pode trazer a pessoa, levantar uma pessoa, como também pode ferir. Por isso que Deus sustenta quem anda em retidão. E nesse caso aqui, mesmo em dias difíceis, ele vê o coração íntegro. E se ele vê o coração íntegro, quem anda em integridade nunca caminha sozinho. E que bom que nós podemos, ao amanhecer, fazer essa leitura, porque com certeza ela nos traz uma direção não somente para amanhã, mas para o resto do dia. E que possamos, sim, ao longo do dia. É algo que eu tenho que, sim, ser mais. Talvez a palavra certa, estou buscando uma palavra aqui, mas quando eu falo de buscar ao longo do dia, é assim, para alguns minutos ou em alguns instantes do dia para fazer uma nova leitura, porque a nossa rotina realmente faz algum momento a gente esquecer daquilo que nós estamos fazendo agora. Por quê? Porque existem alguns hábitos que eles precisam ser corrigidos ou simplesmente alterados para sempre. Porque eu falo mais uma vez a questão do trânsito, o quanto o trânsito ele é desafiador para nós e para a nossa natureza ser humana, né? Porque quando a gente se vê numa linha de, vamos pensar assim, a gente erra, mas quando alguém fala, no primeiro momento talvez você não aceite que você está errado, mesmo você sabendo que está errado. E quando o outro erra, aí você quer xingar. E o fato do trânsito, principalmente o trânsito aqui em São Paulo, não digo só em São Paulo, porque até em Maceió eu sei que também é um trânsito maluco, é um momento de reflexão mesmo. E reflexão na palavra, ou na forma de falar. Porque isso pode trazer, como eu coloquei aqui para vocês, pode levantar uma pessoa ou pode ferir uma pessoa. Então vamos fazer a leitura do dia de hoje, do nosso devocional, o caminho dos íntegros, principalmente olhando esse primeiro ponto aqui, que é o primeiro bloco. Integridade é caminho seguro. Então vamos lá. Provérbios revela que a integridade é mais que uma virtude. É um caminho seguro, uma direção confiável em meio à confusão do mundo. Quem escolhe andar em justiça encontra uma vida conduzida pela sabedoria, marcada por frutos duradouros e pelo prazer do próprio Deus. O justo, segundo as Escrituras, é como uma fonte que alimenta, um guia que conduz e uma árvore que frutifica. Maravilhoso, mais uma vez. O texto, ele traz para nós, principalmente, que Provérbios mostra que a integridade conduz à vida. E nesse caso, não é apenas uma palavra bonita. Integridade não é apenas uma palavra bonita. É a direção para o nosso dia a dia. O justo anda em justiça e encontra direção confiável. E quando eu falo confiável, quem escolhe a verdade não precisa viver se escondendo. E a vida íntegra produz frutos duradouros. E o texto quis trazer para nós com essa frase, principalmente o quê? O fruto.
talvez não apareça no primeiro dia, que é a questão da semeadura, né? Quando você planta algo, esse plantar, ele não, no dia seguinte, ele já não está florido, já não está frutífero. Mas o fruto talvez não possa aparecer no primeiro dia, mas ele vem, com certeza ele vem. Tá? Então, por isso que nós temos que ter essa vida íntegra, porque ela realmente vai produzir frutos que vão durar para sempre. A vida, ou melhor, quem escolhe a retidão é conduzido pela sabedoria de Deus. E se nós formos trazer aqui para o nosso dia a dia, quando escolhemos fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo, existe alguém que está vendo, que é Deus. E Deus está guiando nossos passos. O fazer o correto, fazer certo, ou ser íntegro, não é ter um público, não é ter uma linha que vou fazer porque alguém está vendo. Porque tem uma pessoa que vê tudo que nós fazemos, que é Deus. Por isso que o que você fizer, o que nós fizermos, nós temos que ter a certeza absoluta que Deus está vendo. E nós não vamos fazer nem certo ou errado só porque Deus está vendo. Nós temos que fazer porque nós confiamos no Senhor e sabemos e escutamos a direção que Ele tem nos passado, e é dentro dessa direção que nós temos que fazer os nossos ajustes. Principalmente olhando para o primeiro confronto. Olha só, o primeiro confronto eu vou trazer aqui para vocês para compartilhar o quê? Uma postura. A postura errada na minha forma de analisar, principalmente com base no que nós lemos aqui no primeiro bloco, é escolher o caminho mais fácil, mesmo quando ele não é o correto. O ser humano traz uma linha de buscar sempre um maior conforto. Só que esse conforto, ele traz para nós algo que muitas vezes não é correto. E mesmo nós sabendo que não está correto, nós acabamos fazendo. Então, nós temos que olhar para uma linha de postura certa. E a postura certa é o quê? Andar em integridade, mesmo quando exige renúncia. Eu vou falar que a maior parte, ou toda a renúncia, ela traz sim alguma dor. E essa dor, a maior parte de nós não queremos, vamos dizer, ter. Por isso que existe a necessidade diária de refletirmos sobre as nossas posturas. Porque quando aquilo que parece muito fácil, talvez não seja o caminho que Deus está direcionando para nós. E algumas vezes nós sabemos disso, tá? É que nós realmente temos uma linha de procrastinar uma alteração, como foi falado até no dia de ontem, procrastinar algo que pudesse ser hoje para amanhã. E quando nós fazemos isso, é que nós não queremos corrigir hoje. Mas por que nós não queremos corrigir hoje? Esse é o ponto. Nós procrastinamos em situações que poderiam e deveriam ser corrigidas de imediato. E o ponto que eu trago, por exemplo, para exemplificar o primeiro bloco, é fazer algo errado porque ninguém vai perceber. É fazer na escuridão, fazer no, vamos dizer assim, algo que você entenda que ninguém esteja vendo. Mas, como eu comentei, sim, existe sim uma pessoa que vê tudo, que é o Senhor, que é Deus. Deus vê o coração. E a integridade começa quando ninguém está olhando. É o contrário, né? A integridade começa quando ninguém está olhando. A postura certa tem que dizer o quê? Senhor, guia-me pelo caminho da retidão. E sendo guiado pelo caminho da retidão, olha como essa pergunta aqui, ela tem uma clareza e, consequentemente, uma resposta muito simples. A pergunta de confronto é: tenho escolhido o caminho certo ou apenas o caminho mais fácil? Esse é o momento de reflexão. E indo agora para o segundo bloco vai tratar de um assunto que nós acabamos de abordar agora há pouco, que é a boca do justo é fonte de vida. E a leitura do segundo bloco vai deixar isso muito claro, porque realmente no Provérbios trata isso com muita clareza. Então vamos lá. A palavra declara que a boca do justo é manancial de vida, e nos lábios do prudente se acha sabedoria. Isso está em Provérbios 10, versículo 11 ao 13. Isso mostra que a integridade não está apenas nas ações, mas também nas palavras. O justo não apenas vive corretamente, mas também influencia, apacenta e direciona outros com aquilo que diz. Seu fruto é visível. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio, e cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. É um texto
muito direcionado ao nosso dia a dia. E vamos compartilhar aqui qual foi o meu entendimento, principalmente fazendo essa leitura que para mim foi mais simples, porque, mais uma vez, o apóstolo Edmilson, ele escreve de uma forma simples, uma forma entendível. Por exemplo, Provérbios declara que a boca do justo é manancial de vida. Nesse caso, uma palavra certa pode fortalecer. Sim, pode fortalecer alguém no momento certo. Quantos de nós já não fomos, vamos dizer, ou usar o termo, é, aconselhados, ou em uma palavra mudou, de repente, um dia, mudou um momento que nós estávamos passando, não tão bem. Por isso que é importante ter a clareza e a sabedoria de quanto uma palavra pode trazer alguém para cima ou como trazer alguém para baixo. E por isso que eu coloquei, uma palavra certa pode fortalecer alguém no momento certo. As palavras revelam o que está sendo cultivado no nosso coração. Ontem à noite, inclusive no culto de ontem à noite, foi falado bastante essa questão, que as palavras revelam tudo aquilo que nós estamos cheios. A boca acaba mostrando a fonte de onde estamos bebendo. Praticamente eu extraí isso do culto de ontem à noite. Porque realmente é isso. O coração fala do que a boca está cheia, ou a boca fala daquilo que o coração está cheio. Na verdade, esse é o correto. E quando eu falo isso, olha só, que nesse texto nós vimos o quê? O justo influencia, apacenta e direciona por aquilo que diz. A nossa fala pode ser instrumento de paz, direção e edificação. Se nós tomarmos isso para o nosso dia a dia, saber que a nossa fala pode ser esse tipo de instrumento, com certeza isso nos direciona para tudo de bom que Deus nos dá ou nos apresenta todo dia. Porque é algo que você não consegue ter a ideia de quanto isso pode trazer de benefício para outra pessoa. A nossa fala pode ser instrumento de paz, direção e edificação. Por isso que a integridade também aparece na forma como falamos. Sim, na forma como falamos. E trazendo para o nosso dia a dia, não basta fazer o certo. Esse é o ponto. Não basta fazer o certo. Porque muitas vezes a gente faz o certo por fora. Nossas palavras também precisam carregar a verdade, precisam carregar a mansidão e precisam carregar a vida. Por isso que é o ter o cuidado com a palavra, com a forma de falar. E dentro dessa linha, ter o cuidado com a forma de falar, vamos para o confronto desse bloco. E o confronto desse segundo bloco vai falar do quê? Da nossa fala diária. Então vamos refletir sobre a nossa fala diária. Primeiro, pensamento errado. Minhas palavras não fazem tanta diferença. Tanto faz eu falar ou não falar. Esse não é um pensamento certo, é um pensamento errado. Sim, a minha fala tem poder para diferenciar uma coisa e diferenciar de outra. A nossa fala tem poder. Por isso que a nossa fala tem poder, o pensamento certo é o quê? A minha boca pode ser fonte de vida ou de peso. Sim, pode. E trazer para um exemplo nosso muito claro. Esse exemplo, com certeza, vocês vão ter uma clareza daquilo que está sendo colocado. Falar com dureza e depois dizer que era só sinceridade. A verdade precisa caminhar com amor. Jesus sempre falou a verdade, mas sempre falou com amor. É esse ajuste que nós devemos fazer. Por isso que eu comentei da questão do trânsito, né? Porque o trânsito, em alguns momentos, eu tenho compartilhado com vocês que é algo muito claro. Para mim, no momento que eu pego o carro e me dirijo para o trabalho, para outro local, o quanto nós nos deparamos com essa situação, né? Que aquilo que se fala, muitas vezes, é aquilo que estamos dentro, que temos dentro de nós. Então, por isso que temos que ter cuidado, porque falar com dureza e depois dizer que era só sinceridade, isso talvez não corrija depois o estrago que já foi feito. Por isso que a postura certa teria que dizer o quê? Senhor, usa a minha boca para edificar. Usa a minha boca para edificar. Simples, curto, mas com poder imenso, né? Usa a minha boca para edificar. E usando a boca para edificar, olha a pergunta que eu trouxe aqui. As minhas palavras têm curado ou ferido? Mais uma vez, é um momento de reflexão. E indo por essa reflexão, principalmente agora para o terceiro bloco. E o terceiro bloco vai falar. Terceiro bloco.
Vai falar de promessas para os íntegros. E a promessa para o íntegro vai nos trazer uma clareza, para mim foi muito, e está sendo muito importante. Vamos lá. Além disso, há promessas reservadas aos íntegros. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. Isso está em Provérbios 10, versículo 29. O justo jamais será abalado. Isso está em Provérbios 10, versículo 30. A esperança dos justos é alegria. Isso no mesmo capítulo, capítulo 10, no versículo 28. Mesmo em meio à angústia, o justo é liberto, pois sua integridade o mantém firme. Daniel, diante da cova dos leões, não tinha defesa humana, mas sua integridade foi suficiente para mover os céus a seu favor. Deus não viu apenas sua atitude, mas notou seu coração íntegro. Realmente a palavra nos traz uma clareza de algo que, de repente, a gente pode ter uma certa confusão. Nesse caso, nesse terceiro bloco, nós lemos o quê? O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. E é o caminho diário mesmo. Quem anda com Deus encontra força no próprio caminho. E isso é muito claro quando nós fazemos essa análise sobre essa frase. O justo não será abalado quando permanece firme em Deus. E aqui o que é que nós podemos entender? Isso não significa que nós vamos ter ausência de luta, que nós vamos ter, que o nosso dia vai ser só de flores. O problema, não é um problema. O detalhe é o seguinte: quando a gente fala que isso não significa que é ausência de luta, mas a nossa presença, ou a presença de Deus, vai nos sustentar até naqueles momentos que tudo parece, quando tudo parece bom, ou tudo parece estar tudo bem. Não sei se com você já aconteceu isso. Parece que você quer que aconteça alguma coisa porque está tudo muito perfeito. Parece que alguma coisa vai acontecer. E é esse ponto que nós temos que ter o cuidado, ou esse é um dos pontos que nós temos que cuidar. Por quê? A esperança do justo é a alegria. A integridade vai ter que sempre manter a esperança viva. O que nós estamos fazendo de bom, glória a Deus. Mas o que nós estamos fazendo não é tão bom, podemos ajustar. Glória a Deus também. Então, diariamente, nós temos que estar alegre, porque a esperança do justo é a alegria. É isso aí. A integridade mantém a esperança viva, mesmo em dias de angústia. É claro que eu sempre falo que falar é mais simples do que efetivar, mas é essa a forma de transformar o nosso dia a dia que tem que ser colocado, porque se nós formos para a batalha, para a guerra, derrotado, aí fica mais difícil. E quando a gente fala que a gente tem que ir para a guerra com aquele que nunca perdeu nenhuma guerra e nunca vai perder, que é o Senhor, com certeza a visão muda. Por isso que temos que logo ao amanhecer buscar o caminho de conversar com o Senhor. Isso nos dá uma visão maravilhosa daquilo que nós temos a fazer. Porque a confiança que temos no Senhor é maior do que tudo. Tem que ser sempre maior do que tudo. E sendo maior do que tudo, Deus nota o coração íntegro, mesmo quando ninguém reconhece. E nesse caso, trazendo até para o nosso dia a dia, pensa assim: talvez pessoas não vejam seu esforço, mas sua fidelidade ou sua decisão correta, Deus vê. Não precisa que os outros vejam. Deus está vendo tudo. E quando você faz tudo, não necessariamente para que outros vejam, mas porque aquilo que você está fazendo é de acordo com a direção que o Pai está te passando, só é maravilhoso. Saber que você está sendo assim, guiado pelo Senhor e está efetivando aquilo que Ele está te passando. E dentro dessa linha, fazer aquilo que Deus está passando para a gente, olha a linha do confronto, principalmente olhando o pensamento. Porque algumas vezes o nosso pensamento para pessoas externas, talvez não. O que nós estamos pensando na maioria das vezes, não transparece para outra pessoa. Mas para Deus, Deus sabe. Deus sabe o que nós estamos pensando. Por isso, olha só, o pensamento errado é ser íntegro não vale a pena quando ninguém reconhece. Não, o pensamento certo é totalmente contrário. Deus vê o coração íntegro e sustenta quem anda com ele. Então, é ser íntegro não para os outros verem. É ser íntegro porque é essa direção que Deus passa todos os dias para nós. O exemplo que eu trago aqui para simplificar é o quê? Fazer o certo no trabalho, fazer o certo em casa e fazer o certo na igreja, mesmo sem aplauso. A integridade não precisa de plateia para existir.
Até comentei no início do nosso devocional de hoje. Realmente não precisa. Deus vê tudo. Não existe melhor espectador do que o Senhor, porque Ele é o nosso direcionador, é aquele que vai nos. Ele não é só o espectador, ele é o nosso diretor. É ele que nos direciona para tudo que nós devemos fazer. Por isso que a postura certa diria: Senhor, minha fidelidade é para ti, para ti. E sendo para o Senhor, tudo, todos os demais serão alcançados. Dentro de uma linha de pergunta de confronto, e essa linha de pergunta de confronto é mais para que possamos refletir mesmo o que estamos fazendo, o que não estamos fazendo. E a pergunta de confronto para esse terceiro bloco é: continue íntegro, mesmo quando ninguém está vendo? E talvez seja uma palavra, uma pergunta bem mais forte, mas ela é necessária. Porque é isso, é um momento de reflexão. E quando temos esse momento de reflexão, pessoal, é maravilhoso, porque sabemos que Deus está conosco para nos ajudar a sair daquilo que não está correto. E dentro daquilo que não está correto, vamos para o último bloco. Por quê? Porque fala da integridade nas pressões. O quanto a pressão pode fazer a gente oscilar. Então vamos lá. Talvez hoje você enfrente pressões, julgamentos ou becos sem saída. Nesses momentos, a integridade é sua maior aliada. Deus se agrada dos que andam em retidão e vê a verdade do coração. A justiça do íntegro endireita o seu caminho. Isso está em Provérbios 11, versículo 5. Quem anda em integridade é guiado por Deus, produz frutos eternos e nunca caminha sozinho. Ela não só livra dos leões da vida, mas também aproxima do coração de Deus. Então, repetindo, a integridade não só livra dos leões da vida, mas também aproxima do coração de Deus. Então, fazendo a análise desse último bloco, primeiro, a integridade é uma grande aliada nos dias difíceis. Sim, quando a pressão vem, o caráter aparece. O caráter aparece. Tem coisas que eu escuto, principalmente no mundo corporativo, que existe a situação que eu já escutei várias vezes que o caráter não modifica. Que eu tenho refletido sobre esse ponto, tá? Porque Deus nos dá a oportunidade para mudar todos os dias. E nós temos pessoas que realmente tinham uma conduta totalmente errada e foi transformada. Então, é por isso que nem tudo que nós escutamos é verdade absoluta, a não ser que seja de Deus. Então, por isso que cabe uma reflexão. E dentro dessa reflexão, que eu coloquei quando a pressão vem, o caráter aparece, é importante trazer também, mesmo em angústia, o justo aparece firme. E aqui, pessoal, a questão é o seguinte: mesmo em angústia, o justo permanece firme. Ele não fica firme porque é forte sozinho, esse é o ponto, mas porque Deus o sustenta. Quando Deus está conosco, e Ele está conosco todos os dias, só que nós temos que dar essa oportunidade dele se aproximar de nós, porque muitas vezes a gente acaba se afastando do Senhor. Quantos anos eu fiquei afastado do Senhor? Mesmo ele estando lá todos os dias comigo. Daniel não tinha, esse é o ponto, olha, o exemplo de Daniel é muito claro, porque mesmo em angústia o justo permanece firme, Daniel não tinha defesa humana, mas tinha um coração íntegro. Isso foi vital, porque Deus viu aquilo que os homens talvez não valorizam ou não valorizavam. A integridade de Daniel foi algo, todos nós sabemos pela leitura do texto bíblico, mas Deus sempre viu o coração íntegro de Daniel. E Daniel se colocou sim nessa posição, que ele não estava vendo ali alguma defesa que viria de algum ser humano, mas do Senhor, que é o único que poderia salvá-lo daquela situação, e foi isso que aconteceu. Da mesma forma que aconteceu com Daniel, nós temos que ter essa certeza, certeza. Quem anda em integridade é guiado por Deus e não caminha sozinho. E trazendo para o nosso dia a dia, em tempos de pressão, julgamento ou beco sem saída, como foi colocado aqui pelo apóstolo Edmilson, a integridade continua sendo o abrigo seguro. Sim, sempre será o abrigo seguro. E como nós podemos trazer isso? Uma linha de confronto. E confrontando com o quê? Com as nossas atitudes. Uma atitude errada que eu
trago aqui para compartilhar com vocês é o quê? Abandonar a integridade quando a pressão aumenta. É quando a pressão aumenta. Não, pessoal, a atitude certa é o quê? Permanecer fiel e confiar que Deus guia o nosso caminho. E isso pode ser muito bem traduzido nesse exemplo que eu estou trazendo agora para vocês. Mentir, manipular ou ceder para sair rápido de uma situação difícil. O alívio rápido pode custar caro para o nosso coração. Por isso, no momento de pressão, o que nós temos que fazer é pedir a direção ao Senhor e se fechar naquele momento de angústia, de pressão, separar para um cantinho e pedir a direção do Pai. Pedir para que as nossas atitudes não reflitam aquilo que nós estamos sentindo, mas aquilo que Deus está nos direcionando. Mais uma vez eu trago o exemplo do trânsito. E eu tenho que ter esse cuidado, porque realmente, muitas vezes, não é com a fala, mas é com o pensamento, né? A gente acaba traduzindo aquilo que nós estamos sentindo, mas que Deus me direcione e me faça, assim, melhorar, né? Dia a dia. Porque eu tenho que olhar o outro como um irmão, como ele é, irmão em Cristo. Mas é o cuidado que nós temos que ter com a palavra e muitas vezes só com o pensamento. Por isso que eu trago para vocês que a postura certa teria que trazer o quê? Senhor, ajuda-me a permanecer íntegro. É esse ponto que temos que pedir para o Senhor. Senhor, ajude-me a nos permanecer íntegro. E trazendo para uma linha de pergunta, de confronto, a pressão tem revelado firmeza ou negociação no meu coração? E aqui, negociação no meu coração, ou no nosso coração, você sabe como é perigoso. É, negociação. Deus nos falou ontem, aquilo que precisa ser alterado, tem que ser alterado, não pode ser procrastinado, mas sempre com base na direção que Ele tem nos passado. Por isso que aquilo que Deus nos passou hoje, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estavam aí do outro lado, porque fazer a leitura do caminho dos íntegros, principalmente nesse formato que nós trazemos aqui, para refletir. Porque é como nós colocamos no início, né? Que tem dois fatores distintos, né? O justo e o ímpio. E onde nós estamos? Nós somos justos, nós somos os ímpios. Por isso que é importante refletir sobre o que nós fizemos hoje. E o que nós fizemos hoje, vou tentar trazer aqui de uma forma mais direta, mas além de ser direta, ela é amorosa. Então vamos lá. Primeiro ponto. Vimos que integridade é caminho seguro. Isso foi visto no primeiro bloco. Já no bloco 2, nós aprendemos que a boca do justo deve ser fonte de vida. Sim, fonte de vida. Já no bloco 3, nós lembramos que Deus sustenta os íntegros. E por último, acabamos de ver agora no bloco 4, vimos que a integridade nos firma nas pressões. E tudo isso, pessoal, tudo isso que nós vimos hoje aponta para uma única verdade, que é uma verdade simples. Quem anda em integridade é guiado por Deus. E se é guiado por Deus, o que é que nós podemos trazer para hoje, 1º de julho? Primeiro, a nossa mensagem ela tem que ser simples, mas ela tem que ser realmente poderosa. Quem anda em integridade é guiado por Deus, produz frutos eternos e permanece firme mesmo em tempos de pressão. Nós temos que nos habituar a ter essa linha de conduta, que nem, não é pela pressão que nós vamos ser diferente daquilo que é a direção do Senhor. Nós temos que ser íntegro em segurar a pressão. E segurar a pressão é trazer para o dia de hoje, principalmente o quê? Integridade é caminho seguro. E aqui, quando eu falo que integridade é caminho seguro, pense assim, o caminho certo, em alguns momentos, pode até parecer mais longo. O que nós estamos fazendo aqui? Centésimo, sexagésimo dia. Talvez lá no início de janeiro, nem eu pensava, talvez vocês também não pensassem que nós estaríamos tendo essa constância diária. Mas eu sei a luta que é nossa, né? Porque tem dias que você não quer se levantar, você quer ficar mais adormecer um pouco mais, dormir um pouco mais. Tem dia que antes de você sentar aqui para escutar, para agradecer, vem um monte de pensamentos que não condiz ou não condiz com aquilo que Deus está passando. Então, eu sei que o caminho, ele realmente é mais longo, mas é o caminho que guarda a alma. Não tenho dúvida que tudo que nós estamos buscando e fazendo está, sim, tendo efeito. E nós já temos alguns
clareza algo que já aconteceu ou que está acontecendo. Por isso, a boca do justo deve ser fonte de vida. E quando eu falo isso, nossas palavras precisam carregar a vida de Deus. Precisam levar amor, carinho, justiça e correção. Quem de nós não precisa ser corrigido? Mas a correção ela tem que ser de uma forma que não fira. Quando eu falo ferir, no sentido de é a forma como falamos. Tá? Isso é o que eu peço ao Senhor que me dê sabedoria para falar da forma correta. Deus sustenta quem anda em retidão. E nesse caso, essa é a nossa confiança para hoje. Deus sustenta quem anda em retidão. E se Deus sustenta quem anda em retidão, o que é que podemos praticar hoje? Primeiro, como eu sempre gosto de falar, existe uma oração que é muito simples. Ela é simples, mas ela é poderosa. Senhor, guia-me pelo caminho da integridade e faz da minha boca fonte de vida. Pronto. É fazer essa oração pedindo ao Senhor exatamente isso. Guiar pelo caminho da integridade e que a nossa boca seja sempre fonte de vida. E como podemos praticar isso? A prática do dia, pessoal, principalmente, ó, antes de falar ou decidir, vamos perguntar. Isso revela integridade e aproxima meu coração de Deus? É isso aí. É ter sempre aquele tempo de não falar de bate-pronto. É perguntar se aquilo que você vai falar, ou se nós vamos falar, está nos aproximando do coração do Senhor. E se está aproximando do coração do Senhor, hoje nós precisamos fazer uma pergunta simples. E essa pergunta simples, pessoal, pode sim guardar a nossa fala, as nossas escolhas e o nosso coração. É por isso que temos que todos os dias, no amanhecer e ao longo do dia, buscar a direção correta ao Senhor. E buscando a direção correta no Senhor, o que é que nós podemos trazer para hoje? A nossa oração de encerramento, agradecendo mais uma vez a todos que estiveram aqui, participaram desse momento maravilhoso do amanhecer e que ao longo do dia, sim, nós possamos buscar novamente essa direção, refletir se aquilo que nós estamos fazendo é aquilo que nós vimos agora, se nós analisamos, mas não esqueça, Deus sempre está à nossa disposição. Nós é que nem sempre estamos na disposição de Deus. Então, por isso que temos que todos os dias buscar essa palavra que Ele tem todos os dias preparada para nós. A palavra de vitória, de gratidão e principalmente da direção justa. Então vamos lá, agradecer ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade. Quem puder fechar os olhos e agradecer. Senhor, obrigado pela tua palavra de hoje. Obrigado porque o Senhor guia aqueles que desejam andar em integridade. Ajuda-nos sim, Pai, a escolher o caminho certo, mesmo quando o caminho fácil parece mais atraente, mais simples. Guarda a nossa boca, que nossas palavras sejam fonte de vida, paz e edificação, Senhor. Sustenta-nos nos dias de pressão, nos dias difíceis, que a nossa integridade não seja negociada por medo, pressa ou reconhecimento. Conduz este dia com a tua sabedoria, Senhor, e sabemos que a tua sabedoria é maior do que tudo. Que todos nós possamos, sim, ter uma vida produzida ou que produza frutos que glorifique o teu nome. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado aí a todos e a todas. E daqui a pouco eu estou disponibilizando aí para que nós possamos escutar mais uma vez o que nós acabamos de falar ao longo do dia. Que esse dia seja abençoado. Parabéns mais uma vez, Sandra, para você. Que Deus te Obrigada. abençoe, que Deus te dê sabedoria para que você possa buscar a direção dele todos os dias e efetivar tudo aquilo que ele está te passando, tá? Amém. E tenha um dia de alegria. E a Amém. todos vocês também, uma terça-feira, terça não, quarta, uma quarta-feira abençoada. E amanhã, quinta-feira, estaremos aqui novamente. Fica com Deus, pessoal. Até mais, hein? Tchau. Tchau.